Eu vejo uma importância médica muito grande no tema, porque a mediunidade ela é uma função orgânica. E isso não é novidade nem para os médicos, nem para a humanidade de uma maneira geral, porque há relatos de atividade mediúnica desde que a gente começou a registrar a história, né, do nosso planeta. E o avanço tecnológico da medicina hoje, tanto para diagnóstico quanto para terapêutica, está fazendo com que a gente encontre espaços, não é? Então, por exemplo, você tem uma atividade, um sintoma, ou um conjunto de sinais e sintomas, e você abre uma chave para fazer diagnóstico desses sinais, desses sintomas, e você passa a estudar esse paciente com todo o arsenal terapêutico que você tem. E chega no final desse estudo, você chega à conclusão que aquela pessoa não tem absolutamente nada desarmônico em termos anatômicos, estruturais, ou dentro da fisiologia que a gente consegue estudar. E aí você fica sem diagnóstico. Na minha forma de ver, é a medicina chegando à fronteira daquilo que tem manifestação física, pelo menos imediata, e aquilo que não tem. E o que a gente tem notado, com uma visão espírita, é que uma boa parte das doenças, dentro do campo da psiquiatria, recentemente eu tive acesso ao estudo de uma otorrinolaringologista da USP, que estudando zumbidos do ouvido, ela chegou a uma classe de pacientes que tem zumbidos e que a única explicação é a atividade mediúnica. Então, a própria medicina, o estudo e o avanço tecnológico está chegando a gente à conclusão de que é necessário estudar, classificar e entender a mediunidade para a gente poder ampliar a nossa capacidade de diagnóstico e tratamento. Se a gente acredita que a mediunidade é uma função orgânica, então todos os seres humanos vão ter essa função. É claro que, como tudo dentro da humanidade, existe uma gama enorme de variações, então você vai ter aquela pessoa que vai ter uma manifestação mediúnica de determinada intensidade e de determinada característica. E aí que eu volto a dizer a importância de uma classificação, não é uma classificação médica mesmo, da mediunidade, para a gente entender que determinadas características de mediunidade vão expor o paciente ou a pessoa a determinadas doenças, não é? Um médium doador de ectoplasma é um médium que tem uma suscetibilidade a alguns tipos de doenças que é diferente de um médium que não tem uma emanação muito grande de ectoplasma e outras características ainda que precisam ser estudadas. E eu acredito que a medicina, mesmo que não utilizando o nome mediunidade, ela já está chegando a essa conclusão, que existe alguma coisa a mais, uma função neurológica que conecta o ser humano com um outro plano de percepção e que essa função fisiológica precisa ser entendida. O lado médico vai trilhar o caminho que ele está acostumado a trilhar, o lado da ciência. Então, qual é esse lado? É tentar entender, dentro das estruturas anatômicas do cérebro, qual seria a função de cada uma delas, quais estariam envolvidas nesse processo. E isso, hoje em dia, é possível através de tecnologia. Não é? O PET scan, esses exames de neuroanatomia funcional, em que a gente pode documentar a atividade cerebral durante o processo, não é? E que já está sendo feito. Esse tipo de estudo vai fazer com que a gente caminhe muito em direção ao funcionamento da mediunidade. E o outro lado, não é o caminho que vem da outra ponta, que é a revelação espírita. E aí é impossível a gente não citar André Luiz. Não é? O trabalho que André Luiz coloca, através da mediunidade do Chico, é um trabalho com uma riqueza médica e científica espantosa. E a gente, estudando um pouquinho das coisas que ele traz, das informações que ele traz, a gente percebe que ele antecipou conceitos médicos em mais de 60 anos. Coisas que há 60 anos atrás eram consideradas absurdas e que hoje a gente sabe que são verdades científicas. Então, o simples fato desse conteúdo vir de um médium da categoria do Chico,
E a própria comprovação científica de que as coisas que foram faladas há 60 anos atrás e que pareciam um absurdo na época, hoje estão se comprovando como verdades fisiológicas, isso daí já faz com que a gente tenha autoridade ou autorização de utilizar esse conteúdo do André Luiz como fonte de pesquisa ou pelo menos como um material que nos aponte a direção das pesquisas. Através do estudo que o André Luiz traz, por exemplo, ele deixa muito claro que a mediunidade está diretamente ligada à glândula pineal. Que o nome glândula, na minha opinião, deveria ser mudado, porque ela é muito mais um órgão de senso-percepção do que um órgão secretor, do que uma glândula. Ela produz a melatonina, mas tem uma função importante, inclusive na mediunidade, na minha opinião. Mas ela é muito mais do que isso, não é? Ela está muito mais relacionada ao nosso sistema sensorial do que ao nosso sistema endócrino. E as informações que o André traz encontram um eco muito importante nas pesquisas médicas hoje com relação à glândula pineal. Então eu acredito que o caminho de pesquisa tem que ser esses dois. Ao mesmo tempo que a gente vai estudando da parte física para a parte energética, vibracional, a gente tem essa vantagem da informação do André Luiz para a gente vir da parte espiritual para a parte física. Se a gente for ver, uma boa parte, mais da metade das doenças psiquiátricas tem como causa inicial um distúrbio de mediunidade, é uma patologia da mediunidade. Né? Isso é uma coisa que cada vez mais vai ficando evidente e eu acredito até que se existe uma especialidade médica que vai sofrer uma grande revolução com a admissão da mediunidade como função orgânica, é a psiquiatria. Né? E a partir dessa constatação e desses estudos, a gente pode perceber que existe uma influência muito grande dessa função, a mediunidade, nos nossos humores, né? Nas nossas capacidades. E isso em termos mais evidentes. Mas e aquele que não é médium ostensivo? E aquele que não vê nada, não ouve nada? Mas todos temos mediunidade de inspiração, a mediunidade intuitiva, e isso ninguém pode negar que influencia a nossa vida. Até para as nossas decisões positivas, as nossas decisões negativas, os nossos períodos de angústia gratuita, às vezes a gente está um dia que não tem nenhum motivo e a gente se angustia de repente, ou o contrário, né? Às vezes a gente está tendo um dia difícil, várias coisas ruins acontecendo e a gente é tomado de uma alegria e de uma tranquilidade que chega a ser percebida de uma maneira mais intensa. São manifestações dessa função, da função mediúnica. E aí entra de novo o Espiritismo com uma importância muito grande como fator promotor de saúde. Porque o Espiritismo, ele explica os mecanismos da mediunidade, ele nos ensina as maneiras de nos protegermos de influências negativas, de influências positivas. Ele fala sobre a frequência, a análise, né, dessa particularidade do processo mediúnico que pode determinar o nosso bem-estar ou o nosso mal-estar durante um dia. Como fazer para sair de uma situação de mal-estar? A prece, a oração, uma vibração positiva. Então, há uma influência no nosso cotidiano da mediunidade e isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração.